Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui resolvendo uma questão do processo seletivo do IFES de 2017. Dessa vez uma questão número 20, que ela fala o seguinte: a imagem a seguir representa o gráfico de uma função real f, né? Então ele está dando o gráfico de f de x aqui ao lado, né? Então você tem um gráfico aqui. Uma coisa a se observar é, ele destacou aqui o f, né? E disse que o resultado, quando x vale 1, o valor de y vale quanto? 1. Então, ele está dizendo que o f de 1, o resultado dá menos 1, ok? Então, para x valendo 1, o resultado dá menos 1. Tá bem pequenininho aqui, mas é menos 1, ok? Beleza. Aí ele te pergunta, com base no gráfico da função acima, podemos concluir que o gráfico da função g, então existe uma outra função, uma função g, definida por, aí está aqui embaixo, g é f de x menos 1. O que significa isso? Ele vai pegar todos os resultados que f de x gerar e vai colocar menos 1, ok? Então, se a gente for parar para pensar, se o meu f de 1 era menos 1, então agora o g de 1 vai ser o próprio menos 1, que é o valor de f, menos 1. Então, vai acrescentar, vai surgir a presença de 1 menos 1, certo? Então, se já era menos 1 com menos 1, deu menos 2, ok, pessoal? O que eu estou querendo dizer? Que se tivesse um resultado valendo 5, o resultado em G seria 4, porque é menos 1. Se tivesse um 6 como resultado, seria menos 1, 5, entendeu? E ele pergunta qual é o gráfico, né? Qual é o gráfico da função G? Aí tem várias opções, tem 5 opções aqui. Vamos tentar entender. O gráfico inicial era uma reta para cá e outra reta para cá, ok? Se aqui eu tenho uma parábola, isso está errado. Claro que não é. Se eu tenho um gráfico que as retas se tornaram mais inclinadas, está errado. Se eu tenho um gráfico como o da letra C, que é 1 e menos 1, está exatamente, acompanho, C e o dado é exatamente a mesma coisa. Então, a letra C também não é, ok? Sobrou a letra E e a letra A. Conforme eu falei, G é todos os resultados de F menos 1. Então, se aqui foi dado que o resultado deu menos 1, se eu tenho menos 1, o resultado vai cair em menos 2. Então, é o único gráfico que tem a presença do par 1, menos 2. O valor para x é 1, o valor para y é menos 2. Isso aqui é um exemplo, ok? Mas verifique, o único gráfico que acusa isso é justamente o gráfico da letra A, ok? Então, essa é a alternativa. Verifica 1 e 2 e menos 2, ok? Então, esse é o gráfico correto. Olha os outros gráficos. Letra C, 1 e menos 1, não pode. Olha esse gráfico aqui, o 1 ficou exatamente no 0, então esse par é o par 1, 0. Esse outro gráfico aqui, 1, 0, par 1, 0, não pode. Esse gráfico aqui, par 1, mais ou menos 1, não pode. Então, o único gráfico que tem de fato o par 1, 2, que eu estou fazendo, perdão gente, 1 menos 2, perdão, tinha falado errado anteriormente. Usando isso como referência 1 menos 1, o gráfico de G vai ficar 1 menos 2. O único gráfico que tem isso é o gráfico da letra A. Então é isso, pessoal. Bons estudos.